Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não sendo batizados por ele. Esse texto está em Lucas capítulo 7, versículo 30. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E eu deixo também fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu canal do WhatsApp. Ali nesse canal eu posto diariamente versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E também todos os conteúdos do canal do YouTube que eu posto por aqui, eu também deixo por lá. Dessa forma você não perde nada que eu posto por aqui. E sempre que tenho condições eu também coloco ali devocionais em textos para estar abençoando o seu dia. Então vamos para essa reflexão de hoje que está aqui no Evangelho de Lucas. O texto que eu escolhi está, conforme eu já li, no capítulo 7, versículo 30. Eu vou ler aqui um versículo anterior para dar uma ampliada no contexto, para introduzirmos o nosso assunto. A partir do versículo 29 está escrito: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui nós estamos falando, no versículo 29, estamos falando também do batismo de João. E o que era o batismo de João? João o Batista, ele pregava um batismo de arrependimento. Ele pregava a justiça de Deus, a verdade de Deus. E ele anunciava a vinda do Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E diante da pregação de João o Batista, as multidões ouviam a sua palavra, elas acreditavam na palavra de Deus e elas reconheciam que elas careciam do perdão de Deus, da misericórdia, do amor e da aceitação de Deus. Essas pessoas, reconhecendo que eram pecadoras, elas se arrependiam. Portanto, elas reconheciam a justiça de Deus. Elas eram consideradas justas aos olhos de Deus, porque elas creram na pregação de João Batista. Porque João Batista, ele pregava, assim como o Senhor Jesus Cristo, pregava a própria palavra de Deus. Portanto, quem aceitava a palavra de João Batista estava aceitando a palavra de Deus. Por isso essas pessoas eram consideradas justas, eram justificadas pela fé, porque elas acreditavam. E mediante esse contexto, elas tinham em si um reconhecimento de que eram pecadoras. E por causa disso, elas ficavam preocupadas, elas confessavam os seus pecados. Estando elas ali perto de João Batista, elas lhes pediam conselho, ou melhor, elas lhe pediam conselho. Vamos ver aqui em alguns capítulos anteriores, no próprio livro de Lucas. Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito o seguinte: então as multidões o interrogavam, dizendo. Aqui está falando das multidões interrogando, perguntando, questionando a João Batista o que elas iriam fazer, porque após ouvir a pregação de João o Batista, elas reconheciam que era necessário uma mudança de vida. Então, no versículo 10 do capítulo 3 de Lucas, está escrito: as multidões o interrogavam, dizendo: o que vamos fazer? Então, João Batista lhes respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem.
e quem tiver comida, também faça o mesmo. E no versículo 2 está escrito: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, e nós, o que vamos fazer? João Batista lhes respondeu: vocês não vão cobrar mais do que o que for estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que vamos fazer? E ele lhes disse: a ninguém vocês vão maltratar, e também vocês não vão fazer falsas denúncias, e vão se contentar com o seu salário. Aqui nós temos o exemplo aqui de forma mais específica de duas profissões que havia naquela época. Os publicanos era um tipo de pessoas que eram altamente rejeitadas pelos judeus, porque naquele contexto, nos dias do Senhor Jesus, nos dias também de João Batista, a nação de Israel estava debaixo do jugo de escravidão do Império Romano. E ali o Império Romano colocava algumas pessoas entre os próprios judeus para trabalhar em favor deles. E tinha ali uma profissão que era de cobrador de impostos. Os judeus eram patriotas. Eles jamais aceitariam trabalhar para o inimigo. Porém, alguns judeus aceitavam essa profissão. Eles aceitavam essa proposta. Os outros judeus que não concordavam com isso chamavam eles de publicanos. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos, assim como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Um outro aqui que se tornou discípulo e apóstolo de Jesus, Mateus. Mateus tinha o nome de Levi. Ele também era cobrador de impostos. Ele era um publicano. Só que existiam muitos publicanos, eram muitos, assim como os discípulos de Jesus. Muitas pessoas pensam que eram apenas 12. Jesus ele tinha uma multidão de discípulos e dessa multidão ele separou 12 para lhes constituir como apóstolos. Então, voltando aqui, os publicanos eram muitos e a Bíblia relata que multidões de várias partes, de vários países vizinhos ali, desciam até o Jordão para ouvirem a pregação de João Batista e eles, crendo na mensagem, eram batizados por João Batista. E os publicanos também, eles desciam até ali. Várias outras classes de pecadores iam até João o Batista. Os publicanos, eles reconheceram que o seu estilo de vida que eles tinham através daquela profissão através da qual eles tinham a oportunidade de se enriquecer ilicitamente, eles reconheceram que isso era errado. Na verdade, eles já sabiam, mas ali eles eram convencidos pelo Espírito de Deus. Por isso, eles se arrependiam, eles ficavam preocupados e pediram conselhos a João Batista. E nós, publicanos, o que nós vamos fazer? Foi por isso que João Batista deu essa resposta para os publicanos. Ele respondeu o seguinte: vocês não devem cobrar das pessoas mais do que lhes é estipulado. Ou seja, era para eles serem justos. Era para eles cobrarem apenas aquilo que o Império Romano determinava que eles deveriam cobrar dos judeus. E quanto aos soldados, a Bíblia aqui não detalha, mas pela lógica, pelo contexto da situação, eram soldados romanos. Eu não cheguei a estudar a fundo e não imagino que seja possível soldados judeus trabalhando ali debaixo do Império Romano. Então vamos imaginar aqui, independente da nacionalidade dos soldados, imagino eu que sejam sim os romanos. Os soldados, eles chegavam a João Batista e perguntavam para ele: e nós, o que vamos fazer? Nós podemos ver aqui que em todos os âmbitos da sociedade, em todos os setores da sociedade, em qualquer tipo de profissão, é possível as pessoas encontrarem uma maneira de praticar a corrupção, de ter lucros, vantagens de forma injusta e desonesta. Aqui, os soldados também ouviram a pregação de João Batista, se arrependeram, eles creram na mensagem, se arrependeram
e perguntaram a João Batista: e nós, que somos soldados, o que nós vamos fazer? João Batista, sabendo as práticas erradas daqueles soldados, daquela categoria, daquele tipo de profissão, ele deu o conselho, a instrução em cima do que eles viviam, em cima do que eles praticavam. Então, João Batista respondeu para eles: a ninguém vocês devem maltratar. Ou seja, aqueles soldados praticavam abuso de autoridade. E também ele aconselhou aos soldados: vocês não devem denunciar falsamente as pessoas. E também vocês devem se alegrar com o salário de vocês. Imagino eu que aqueles soldados, eles subornavam as pessoas, assim como, infelizmente, acontecem nos dias de hoje. Então a Bíblia nos ensina e nos deixa bem claro que multidões de pessoas de todas as regiões iam até João Batista, ouviam a sua pregação, elas acreditavam, elas criam na mensagem de Deus, se arrependiam e elas eram ali batizadas por João o Batista. E João estava anunciando a vinda do Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Messias, aquele a quem os profetas e todas as escrituras haviam prometido. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas creem no Evangelho, nem todas as pessoas creem no Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista escreveu lá no capítulo 1, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Então aqui nós vamos ver uma categoria, uma classe de pessoas ali no meio do povo judeu, no meio dos israelitas, que não acreditaram em Jesus Cristo e também não acreditaram em João Batista. De uma forma resumida, essa classe de pessoas, eles não acreditaram em Deus, eles rejeitaram ao próprio Deus. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez você fique espantado. Essa classe de pessoas aqui que rejeitou ao Senhor Jesus, que rejeitou, aqui nesse caso desse texto que escolhi para nossa reflexão, que rejeitou a João o Batista, é a classe escolhida por Deus para cuidar do povo através da lei de Moisés, através do conhecimento da lei, da palavra de Deus. Aqui em Lucas capítulo 7, versículo 30, conforme nós já lemos, está falando que os fariseus e os intérpretes da lei, eles rejeitaram quanto a si próprios o desígnio de Deus, ou seja, eles rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles. Por causa disso, eles não foram batizados por João o Batista. Eles não creram na mensagem. Eles até mesmo podem ter acreditado. Alguns acreditaram, outros não. Mas no final de tudo, eles rejeitaram. Eles não aceitaram. E os fariseus e os intérpretes da lei eram as pessoas que tinham maior conhecimento da lei de Deus. Existiam vários grupos religiosos, seitas, facções, segmentos religiosos no meio dos judeus. E a facção religiosa mais restrita, mais rigorosa e rígida que existia eram os fariseus. O apóstolo Paulo era um fariseu, um excelente fariseu. E aqui também está falando dos intérpretes da lei, os doutores, os mestres, os escribas, aqueles que faziam cópias das escrituras e também ensinavam a palavra, conhecia toda a escritura de Deus. Essas pessoas, elas tinham a responsabilidade de ter o conhecimento da lei de Deus, da lei de Moisés e transmitir isso para o povo, para que o povo viesse viver de forma digna, de forma justa, de forma a agradar a Deus. Mas essas pessoas que deveriam ensinar o povo e, além disso, dar o exemplo, eles faziam o contrário. Eles usaram dessa autoridade, desse privilégio e desse poder para ter domínio, poder e controle sobre o povo, fazendo assim com que eles próprios fossem
beneficiados com essa função, com esse cargo, com essa posição que eles tinham. Lucas escreveu, deixou registrado para nós: os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus. Nós precisamos tomar cuidado porque o fato de estarmos envolvidos com a palavra de Deus, envolvidos com a obra de Deus, com o ministério, o fato de que as pessoas sejam ungidas, consagradas, separadas como pastores, pastoras, pregadores da palavra, pessoas que são profetas do Senhor, pessoas que têm uma função, um papel de missionário, que tem cargos eclesiásticos, como por exemplo os presbíteros, obreiros, diáconos. Existem vários outros cargos que eu poderia mencionar aqui. Pessoas, em resumo, pessoas que estão envolvidas diretamente com a palavra de Deus, com a obra de Deus e no reino de Deus. O fato dessas pessoas estarem nesse meio não lhes garante que elas são de Deus. Isso não é uma garantia de que essas pessoas são de Deus e não é uma garantia de que elas são salvas. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, inclusive no último vídeo que eu postei no canal também eu falei sobre isso. E vou repetir. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que no último dia muitas pessoas vão dizer para ele: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós operamos sinais, maravilhas, milagres, nós curamos enfermos, ressuscitamos os mortos, pregamos o evangelho. Em resumo, nós fizemos a obra do Senhor. Jesus Cristo vai olhar para muitas dessas pessoas e dizer o seguinte para eles: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os intérpretes da lei, os escribas, os doutores da lei, os mestres da lei, muitos deles, em sua maioria, eram esse tipo de pessoa. Inclusive o próprio Senhor Jesus os repreendeu severamente por várias vezes. E nós podemos ver isso aí ali no livro de Mateus, quando ele diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus. Ali ele menciona vários ais para eles. E em um trecho ali dessa passagem, ele vai dizer que eles vão ser condenados ao sofrimento eterno. Eu estou falando isso aqui porque nós precisamos permanecer em um estado de vigilância e alerta. Nós precisamos entender que Deus é amor, Ele deseja o melhor para nós, Ele nos ama, Ele tem para nós graça, misericórdia de forma infinita. Em resumo, Ele é bom, mas nós não podemos esquecer que Deus é justo. Isso significa que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Quem planta boas obras, boas práticas, fé em Deus, obediência à palavra de Deus, vai colher bênção, vai ser abençoado por Deus. Agora, quem colher o contrário disso, incredulidade, desobediência, carnalidade, prazer nas coisas do mundo, no pecado, rejeitando a vontade de Deus, essas pessoas vão colher da parte de Deus maldição e no final de tudo, se não se arrependerem, vão receber a ira eterna de Deus. Nós precisamos entender essas coisas. É por isso que eu estou falando dessa forma e nesse assunto, nesse contexto. Pessoas envolvidas com o reino, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, nem todas elas estão no coração de Deus. Nem todas elas têm o seu nome escrito no livro da vida. Nem todas elas estão agradando a Deus. Por isso eu estou te falando isso neste momento como um alerta. Talvez você seja apenas um simpatizante do Evangelho. Talvez você seja um novo convertido. Talvez você esteja ouvindo, seja recente, ou um novo ouvinte da palavra de Deus e esteja interessado. O Espírito de Deus está te atraindo. Talvez você já seja velho, antigo no Evangelho. E quem sabe você também já não foi do meio cristão,
no meio da obra da igreja e esteja parado ou abandonou a obra. Não importa a sua situação. Esta mensagem aqui, todos nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos entender que o fato de termos contato com a palavra de Deus não nos dá a garantia de que nós somos aceitos por Deus. Inclusive, em um dos meus vídeos eu falei sobre a vigilância com o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração e vigiar com o nosso coração. Justamente por causa dessas coisas que eu já falei. Pessoas que têm contato com a palavra de Deus, elas também têm o risco de não agradarem a Deus. Nós temos o exemplo bíblico aqui dos fariseus e dos intérpretes da lei, que eram os homens, os maiores conhecedores da lei de Deus, da palavra, da lei de Moisés. E a palavra de Deus, se não me engano, lá no livro de Tiago, vai dizer assim: muitos de vocês não desejem ser mestres, porque no dia do juízo a cobrança, o peso, a responsabilidade vai ser maior para eles. As pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que foram designadas por Deus para liderar o povo, para conduzir o povo, elas vão ter maior cobrança do que as pessoas que não receberam essa posição. Então você precisa tomar cuidado. Você precisa estar sempre vigiando o seu coração. Porque muitas pessoas escutam a palavra de Deus, creem na palavra de Deus, se arrependem de seus pecados e mudam de vida, conforme fizeram os publicanos, os soldados, as meretrizes, conforme nós podemos ver em outras passagens aqui no Novo Testamento. Mas infelizmente existem as pessoas que elas pensam, elas acham que amam a Deus, elas acham que estão agradando, que estão no caminho de Deus, simplesmente por estarem envolvidas com alguma coisa relacionada à palavra ou à obra de Deus. Mas quem conhece o íntimo, o coração da pessoa, é apenas o Senhor. Apenas Ele sabe o que está lá no íntimo do nosso coração. E esses homens aqui, os fariseus e os intérpretes da lei, eles rejeitaram, está escrito aqui em Lucas 7, versículo 30. Eles rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus. Em outra tradução bíblica mais nova, NVI, vai estar escrito que eles rejeitaram para si próprios o propósito de Deus. Eles rejeitaram o propósito que Deus tinha para eles, não tendo sido batizados por ele. Por ele quem? Por João o Batista. O fato de estar escrito aqui que eles rejeitaram o propósito de Deus para eles e eles não foram batizados por João Batista, isso aqui se resume em uma coisa, e é algo muito sério, muito grave. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Eu li para você aqui em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que as multidões elas vinham até João e elas ouviam a pregação de João, acreditavam na mensagem de Deus e reconheciam que eram pecadoras, se arrependiam. Então elas reconheciam, elas viam uma necessidade de mudança de vida. Os fariseus, os mestres da lei, os intérpretes da lei, os escribas, a maioria deles, eles não tinham essa atitude. Eles até mesmo, eles poderiam reconhecer que suas atitudes estavam erradas, mas eles preferiam se manter nessa posição, se manter dessa forma. Falando isso, me veio na mente que em algum lugar aqui no Novo Testamento está escrito o seguinte: Deus é luz. Jesus Cristo, ele é luz. Ele veio trazer, manifestar a luz de Deus nessa terra. Ele é a luz que ilumina todo o homem. As pessoas se alegraram com isso, mas nem todas as pessoas se alegraram com a luz que veio de Deus, a luz que estava em Cristo. Por quê? Porque a luz, ela manifesta tudo, ela revela tudo, nada fica oculto diante da luz. E tem muitas pessoas que elas têm prazer em si mesmas. Elas têm mais prazer em si mesmas
nas suas práticas, nos seus pecados, do que prazer em Deus, na palavra de Deus, nas coisas do reino de Deus. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Elas decidem não se converter ao Senhor. Elas preferem não se arrepender. Muitas pessoas, elas sabem que estão no erro, sabem que estão erradas, elas sabem que existe um Deus que criou todas as coisas, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que viveu nessa terra como um homem sem pecado. Ele morreu numa cruz, injustamente, debaixo de muito sofrimento e de muita humilhação. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus com seu corpo glorificado e que ele perdoa os nossos pecados. Muitas pessoas já ouviram essa mensagem, conhecem essa mensagem e até mesmo acreditam. É claro que tem pessoas que não acreditam, têm dificuldade, têm suas dúvidas, mas infelizmente muitas pessoas elas creem nisso, porém elas preferem continuar vivendo as suas próprias vidas. Aí mora um grande e sério perigo. Se você está nessa situação, pare, reflita, se dirija a Deus, se humilhe pelo menos por um breve instante na sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha perante o Senhor, ele exalta essa pessoa. Ao contrário disso, aquele que se permanece orgulhoso, soberbo, arrogante, resistente, Deus vai contra essas pessoas e ele abate essas pessoas. Ele pune essas pessoas, porque Deus ele se alegra no coração humilde e não no coração resistente, duro e soberbo. Então eu te aconselho, se dirija a Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Se você tem dificuldade de crer, faça como um homem fez com o Senhor Jesus Cristo quando estava com um filho, não me lembro se era endemoniado ou doente. Ele disse para Jesus Cristo: Senhor, ajuda a minha fé. Se você tem dificuldades, eu te dou esse conselho. Peça a Deus para Ele fortalecer, ajudar a sua fé. Peça a Ele uma prova, peça a Ele uma experiência, já que você tem dificuldade. Isso aí não é algo fora do natural. Jesus Cristo ele andava com uma multidão de discípulos. Dessa multidão ele escolheu 12 para serem seus apóstolos. Desses 12 tinha um que não acreditava. Então ele não vai te rejeitar por causa disso. Eu estou falando de Tomé. Tomé não acreditou. Jesus Cristo teve que falar para ele: coloca a mão aqui, ó, no meu furo, nos meus lados aqui, ó, para você ver que é verdade. E ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas isso aí não te impede de buscar a Ele. Se você confessar a realidade do seu coração para Ele, Ele vai se agradar disso. Ele vai te ajudar na sua incredulidade. Ele vai te ajudar na dureza do seu coração, se esse é o seu caso. Ele veio para os perdidos. Ele veio para nos resgatar das trevas, para nos resgatar e nos libertar do pecado, para nos livrar da condenação eterna que vai ser manifestada no futuro. E todo aquele que não reconhece a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele automaticamente ele está rejeitando a Deus, considerando a Deus como um mentiroso. Em algum lugar na Bíblia vai dizer isso. Os fariseus e os intérpretes da lei, eles se comportaram dessa forma. Eles rejeitaram o propósito de Deus para as suas vidas. Eles, quanto a si mesmos, eles rejeitaram o desígnio de Deus. Por isso, eles não se batizaram, porque eles decidiram se manter na sua posição, na sua condição pecaminosa. Eles não foram humildes, eles permaneceram orgulhosos, arrogantes, soberbos, com o coração endurecido. E por causa disso, esses homens, eles foram rejeitados por Deus. Eles foram rejeitados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aquele
que busca o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo, de forma nenhuma ele o lançará fora. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Aquele que vem a mim, de forma alguma eu o lançarei fora. A palavra de Deus também diz que todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. O nosso Deus é um Deus misericordioso. É por isso que temos ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra eternamente no lago que arde em fogo e enxofre, mas tenha a vida eterna na presença de Deus, na presença dos seus santos anjos, de todas as pessoas salvas, se desfrutando das maravilhas, das grandezas de Deus e da maravilhosa e inexplicável presença de Deus. Então, não endureça o seu coração. Creia na palavra de Deus, reconheça a sua real situação, se arrependa, mude de atitude e busque ao Senhor. E Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, porque nós temos acesso à palavra do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Pai querido, nós pedimos ao Senhor perdão, que o Senhor venha, meu Pai, perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar a dureza do nosso coração. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar de nós toda a cegueira espiritual. Peço ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha tirar de nós o prazer pelo pecado, o prazer pelas coisas do mundo, o prazer e a atração por tudo aquilo que nos afasta do Senhor e não agrada ao Senhor. Que o Senhor venha colocar em nós prazer no Senhor, na palavra do Senhor, desejo no nosso coração, ânimo, disposição, coragem, vontade para buscar ao Senhor, para estar buscando ao Senhor em oração, na leitura da palavra, meu Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos libertar de nossos pecados, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, meu Pai. Que o pecado não tenha mais poder e nem domínio sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha operar nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, destruindo todo o mal, repreendendo todo o mal que esteja atuando e trabalhando para nos impedir de permanecer na presença do Senhor e até mesmo de nos achegar mais perto do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Que os anjos do Senhor estejam nos protegendo e nos guardando. Deus querido, todo e qualquer mal que foi feito para nos prejudicar, meu Deus, para nos derrubar, para nos destruir, eu te peço, Pai, que o Senhor venha destruir em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Aumenta em nós, meu Pai, o temor pelo Senhor, o respeito pelo Senhor, que nós venhamos apreciar, ter afinidade ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, que nós venhamos ser cheios do amor do Senhor, que nós venhamos a cada dia parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Tira, meu Pai, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, Pai, toda impureza, toda maldade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, em nome de Jesus. E nos enche de Ti, meu Pai, nos enche do Senhor, que nós venhamos parecer com o Senhor a cada dia mais, cada vez mais e mais. Eu te peço, meu Pai, que nós venhamos compreender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós venhamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em todas as áreas das nossas vidas. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas. Abençoe a nossa família, abençoe, meu Pai, a nossa casa, abençoe, meu Pai, os nossos filhos, abençoe os nossos cônjuges, as esposas, os maridos,
Abençoe nossa vida sentimental e conjugal. Abençoe, meu Pai, os pais também, os irmãos, os parentes, os amigos, os vizinhos, as pessoas do nosso convívio. Eu te peço que o Senhor venha repreender do nosso meio toda contenda, toda inimizade, toda briga, toda confusão, toda inveja, todo mal que caia por terra, meu Pai. Abençoe, meu Pai, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ministério. Que venha, meu Deus, prevalecer a alegria e a paz do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha libertar aquele que está precisando de libertação, que o Senhor venha trazer cura física, meu Pai, sobre a vida daquele que está com alguma enfermidade, alguma dor no corpo. Peço ao Senhor que o Senhor venha trazer a provisão financeira para aquele que esteja precisando, que não nos falte nada, que não nos falte saúde, que não nos falte a paz, que não nos falte a presença do Senhor, que não nos falte, meu Deus, os recursos financeiros, recursos materiais, que não nos falte alimento, não nos falte roupa, que não falte nada que nós precisarmos, Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até hoje e te pedimos que o Senhor continue nos sustentando. Deus querido, eu te peço que nós venhamos ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Que nós venhamos, meu Deus, ser árvores de bons frutos. Que nós venhamos contribuir com o crescimento e o avanço do reino do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, e te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando na palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus e também orando juntos. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe um like e compartilhe para que o Espírito de Deus venha alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do meu canal do WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.